Uma das perguntas mais interessantes e intrigantes da mecânica quântica é a seguinte, né? O elétron é uma onda ou uma partícula? Agora, por que essa pergunta aparece, né? Assim, onda e partícula são coisas completamente diferentes. Bom, essa confusão, né, sobre a natureza do elétron, né, e dos objetos da mecânica quântica, né, se o elétron, por exemplo, é uma onda ou uma partícula, isso é algo exclusivo da mecânica quântica e é uma coisa que a gente chama de dualidade onda-partícula. E essa confusão aparece porque em alguns experimentos os elétrons se comportam como se eles fossem partículas, em outros experimentos eles se comportam como se eles fossem ondas. Mas é claro que não dá para dizer que um objeto, em alguns casos, é uma partícula, né? E aí, de repente, você muda o experimento e aí ele se transforma numa onda, né? Então, isso é contraditório, isso seria inconcebível, né, pra gente. A natureza do objeto, né, ela não pode depender do tipo de experimento que a gente escolhe fazer com o objeto, né? E nesse vídeo a gente vai falar então sobre como que os físicos interpretam esse problema, né? Como que eles enxergam, como que eles interpretam a dualidade onda-partícula. Esse é o canal Cientificar, é um canal de divulgação científica que a gente fala sobre física quântica, seus conceitos, suas aplicações. E se você gosta desses temas, se inscreva no canal, assim o YouTube vai te indicar os próximos vídeos que a gente postar aqui. Então, a dualidade onda-partícula é uma característica exclusiva dos objetos da mecânica quântica, né? E a gente pode dizer, assim, de forma aproximada, né, que ela reflete essa confusão que existe sobre o comportamento dos objetos da mecânica quântica, né? Em alguns casos, em alguns experimentos, eles se comportam como ondas e em outros eles se comportam como partículas. Agora, o que a gente quer dizer quando a gente fala que o elétron se comporta como uma partícula, por exemplo? A gente quer dizer que, nesse caso, é possível dizer que o elétron segue uma trajetória. Agora, o que a gente quer dizer então quando a gente fala que o elétron se comporta como se fosse uma onda, né? Nesse caso, o conceito de trajetória ele deixa de valer, a gente não consegue mais atribuir uma trajetória ao objeto, tá? É como se o objeto se espalhasse no espaço, né? Então, o comportamento dele como partícula, o que caracteriza o comportamento de corpuscular, né, de partícula, é a trajetória, a capacidade de identificar a trajetória do objeto. A possibilidade, né, de indicar a trajetória do objeto. Agora, quando ele se comporta como uma onda, a gente não tem mais essa possibilidade. E essas características, elas são muito básicas, né? Essa capacidade essa nossa possibilidade de descrever uma trajetória é uma característica muito básica de um determinado sistema. Então, isso está associado com a natureza desse objeto, né? Se o objeto é uma partícula, né, então ele é um pontinho lá, que a gente representa matematicamente ele como um ponto no espaço, a gente pode imaginar que ele percorre um caminho e tal, e isso é uma trajetória, portanto, os objetos, as partículas têm essa característica. A onda não, a onda já é um objeto que se espalha no espaço e tal. Então, essa característica, né, de seguir uma trajetória ou se espalhar no espaço é algo que está associado com a natureza do objeto. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o objeto, ou ele é uma onda, ou ele é uma partícula, tá? Isso funciona assim no mundo, sei lá, normal, exceto mecânica quântica. Tá? Na mecânica quântica surge um problema que é, em alguns experimentos a gente vê comportamento corpuscular, e aí a gente pega o mesmo objeto e coloca ele em outro experimento, a gente vê um comportamento ondulatório. Mas aí o que acontece de verdade ali nos experimentos, né? Vamos supor o elétron, né? O elétron realmente muda a natureza dele, ele deixa de ser uma partícula e vira uma onda? Será que é isso? Não é isso, tá? Essa não é a melhor forma, não é a forma como a gente interpreta a dualidade onda-partícula. Então, como que a gente enxerga isso, né? Como que os físicos, como que a comunidade científica enxerga essa questão da dualidade onda-partícula, né? O que eu vou falar aqui está baseado numa interpretação da mecânica quântica que é chamada interpretação de Copenhague, tá? Essa interpretação ela é adotada pela maior parte dos físicos. A gente gravou um vídeo que é específico sobre a interpretação de Copenhague, ele aparece aqui no card agora, tá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é o seguinte, né? Você não enxerga um elétron diretamente, tá? O elétron é um objeto muito pequeno, você não consegue olhar para ele, enxergar o elétron assim. O que a gente consegue fazer? A gente consegue detectar o elétron. Detectar o elétron, para isso, a gente precisa de um aparato experimental específico, tá? Então, a ideia de que eu consigo acompanhar o movimento de um elétron olhando para ele diretamente, isso não é verdade, tá? Você não consegue enxergar um elétron. E aqui vai surgir uma diferença importante entre a mecânica quântica e a mecânica clássica, né? Eu diria que
a diferença, na verdade, vai ser entre a mecânica quântica e o nosso senso comum até. Então, algo mais geral até, mais assim, que nós usamos mais frequentemente do que a mecânica clássica, né? O que eu quero dizer com isso, né? Olha só, no senso comum, a gente pode pensar assim, vamos pensar num caso, como exemplo. Imagina que tem um carro, você tem um carro e o carro é preto. Você guarda o carro na garagem, vai dormir, e no outro dia você acorda e vai lá dirigir o carro e tal. Você já sabe que o carro continua preto, né? A cor do carro é uma característica que é do carro. Não depende do dia que você está olhando, não depende da hora do dia que você está olhando. Ele é preto e é isso. Isso é uma característica dele, né? A cor é uma característica do objeto. Então a gente consegue fazer uma distinção clara entre objeto e aparato de medida ou aparato de observação, né? Ou condições de observação. Então, o carro ele é preto independente da hora do dia que você olha, do dia da semana, né, e tal. Isso é uma característica do objeto. Então, a gente faz essa distinção entre condições de observação, né, e característica do objeto. Então, para os objetos do dia a dia, objetos que a gente tem contato, né, que formam o nosso senso comum ali, isso é válido. Assim, você consegue falar de características do objeto que são independentes da observação. Agora, para a mecânica quântica isso não é verdade, porque para você falar de qualquer tipo de manifestação desses objetos, você precisa detectar essa manifestação, você precisa então de um aparato para perceber qualquer característica desses objetos. Então não dá para falar de um elétron sozinho, dá para falar de um carro isolado, sozinho, dá para falar que um carro sozinho, isolado, sem ninguém olhar para ele, tem a cor preta? Dá. Agora, dá para falar que um elétron segue uma trajetória enquanto, sei lá, se não tiver nenhum aparato experimental envolvido? Não dá para falar isso, tá? Não dá para falar sobre características dos objetos da mecânica quântica fora de um contexto experimental, ou seja, fora de um experimento. Se não tiver um aparato ali preparado para observar esse objeto, não dá para falar sobre características do objeto. O que eu quero dizer com não dá para falar de características do elétron é o seguinte, né, quando ele está isolado, é o seguinte, né? Quando um elétron isolado deixa de ser um objeto de estudo da ciência, porque você não tem acesso a esse objeto, né? Então você não consegue dizer quais são as características desse objeto porque você não tem acesso a ele. Então ele deixa de ser algo de interesse da ciência, né? Ele deixa de ser um objeto de estudo da ciência. Para isso ficar mais concreto, assim, vamos pensar num exemplo, tá? E aí vamos pensar no experimento de fenda dupla. Esse experimento, a montagem desse experimento é a que aparece aqui, tá? Você lança elétrons nesse aparato e ele tem lá duas fendas, esses elétrons vão atravessar essas duas fendas e eles vão ser registrados no anteparo lá atrás, no fundo dessa montagem que aparece aí. Se você quiser saber mais detalhes sobre esses experimentos de fenda dupla, a gente já gravou um vídeo sobre isso, ele aparece aqui no card e eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo, tá? O link para esse vídeo sobre fenda dupla. Mas o que importa aqui nesse vídeo é o seguinte, né? Quando a gente lança elétrons nesse aparato, eles vão ser registrados lá no final, naquele anteparo, como um pontinho. Então imagina que eu vou lançar um elétron de cada vez, tá? Vou lançar muitos elétrons, mas vai ser um de cada vez. Aí eu lanço um, aparece um pontinho lá no anteparo. Eu lanço o segundo, aparece um segundo pontinho no anteparo, e assim vai. Então, quando eu lanço muitos e muitos elétrons, o resultado desse experimento é essa figura que aparece aqui na tela, tá? Então, a distribuição dos elétrons no anteparo é essa daqui. E aí, esse é um experimento em que a gente diz que o elétron tem um caráter ondulatório, né? Que o elétron se comporta como se fosse uma onda, porque quando a gente compara esse resultado do experimento dos elétrons aqui com o resultado que é obtido quando a gente joga uma onda nesse aparato, né? Então imagina que a gente vai fazer o mesmo experimento, só que ao invés de lançar elétrons, a gente vai produzir uma onda ali antes das duas fendas, e aí essa onda vai propagar, atravessar as duas fendas e vai chegar lá no anteparo. A onda chegando no anteparo, ela tem intensidades diferentes, ou seja, existem alguns casos em que ela sofre interferência construtiva e aí ela vai estar com a amplitude da onda, né, mais alta, e existem alguns casos que ela sofre interferência destrutiva, então ela vai estar com a amplitude zero, por exemplo, e aí essa distribuição de amplitude ali das ondas, ela vai ser representada por essa figura. Agora compara os dois resultados, né? O resultado da distribuição de elétrons, a figura que é formada ali, essa figura a gente chama de padrão de interferência. A figura que é formada ali é muito parecida com a figura que é formada quando eu faço o experimento com coisas que eu sei que são ondas, tá?
Então, por isso que a gente fala, pô, nesse experimento aqui, esse experimento tem um caráter ondulatório. O elétron se comporta como se fosse uma onda nesse caso, né? Nota que eu estou lançando um elétron de cada vez, então, se você, né, e ele é medido como se fosse um pontinho na tela. Então, é difícil falar que ele é uma onda, mas a distribuição dos elétrons parece com a distribuição de ondas, né? Então, a gente diz que esse experimento é um experimento que tem caráter ondulatório. Agora, naturalmente, o que a gente quer fazer então? A gente quer pensar assim, o que acontece com o elétron? Ele se espalha no espaço, interfere com ele mesmo e aí aparece um pontinho na tela por causa de... Não dá para falar isso. Por quê? Voltando ao que eu tinha falado anteriormente, né? Você não enxerga o elétron. Então, esse meio do caminho, né, entre o elétron sair da fonte ali de elétrons e chegar no anteparo, esse meio do caminho aqui, ali o elétron, você não está observando o elétron. O aparato que você colocou ali é capaz de registrar o elétron só no final. Então, esse meio do caminho, ele é como se o elétron tivesse por conta dele. Ele não está sendo observado ali no meio do caminho, né? Não tem nenhum aparato monitorando o elétron. Então, a gente não precisa se comprometer, né? A gente não precisa falar, uma teoria científica não precisa se comprometer em explicar ou descrever o que está acontecendo nesse meio do caminho. Porque aquilo não é mais um objeto, aquilo não é um objeto da ciência, você não observa aquilo. A observação acontece quando o elétron é registrado no anteparo. Agora, o meio do caminho ali, a ciência aquilo não é objeto de estudo da ciência mais. Então, como que a gente interpreta esse experimento, né? Eu vou falar que o elétron é uma onda? Não vou falar que ele é uma onda. Eu vou falar que o experimento como um todo é um experimento do tipo ondulatório, né? E o que eu quero dizer com isso, né? Eu quero dizer que quando a gente olha para a mecânica quântica, né, os objetos da mecânica quântica, eles não podem ser pensados de forma isolada, eles sempre têm que ser considerados dentro de um contexto experimental. Então, você não vai falar que o elétron tem característica, que ele é uma onda. Não, você vai falar que elétron mais aparato, esse aparato específico, né, compõe ali um experimento que é do tipo ondulatório. E isso é muito, mas muito diferente de falar que o elétron é uma onda. Não, o elétron não é uma onda. O elétron, a gente nem considera características do elétron mais sozinho, como se ele fosse um objeto isolado. O elétron sempre deve ser pensado dentro de um contexto experimental. Então eu vou falar se o experimento tal é um experimento do tipo ondulatório ou corpuscular, né? Do tipo onda ou tipo partícula, mas o experimento como um todo. Eu não penso no elétron mais isolado e características desse objeto isolado. Isso eu consigo fazer na física clássica, no mundo que a gente convive, no dia a dia, a gente consegue usar essa ideia de que o objeto tem uma característica, que essa característica é independente da observação? Consegue. Na física quântica a gente não consegue fazer isso. Então, a dualidade onda-partícula, ela deixa de parecer uma contradição ou de uma coisa muito estranha quando a gente abandona a ideia de que o objeto quântico pode ser pensado isolado, como algo isolado no universo, né? Não dá para pensar nele sozinho, ele tem que ser pensado sempre dentro de algum experimento, né? Dentro de um contexto experimental. Então, nesse vídeo, a gente falou sobre a dualidade onda-partícula, né? E como que a gente pode usar a interpretação de Copenhague para entender isso de uma forma menos traumática, assim, né? Menos esquisita, né? Sem precisar abrir mão de conceitos que a gente tem, né? Que a gente tem com o conceito de onda ou conceito de partícula, né? Mas interpretar esses experimentos da mecânica quântica de uma forma mais adequada.